Olá, seja muito bem-vindo para mais uma aula. Nessa aula que eu vou falar sobre dois reis que também foram reis assírios e que mantiveram aí a sua continuidade de crueldade com o reino assírio. Esse reino assírio era cruel. Então, esse rei, esse segundo rei, vamos dizer assim, era chamado de Esarhaddon, que Deus se refere a ele como um senhor duro e um rei feroz. Não tem muito para falar a respeito dele. Só que o Senhor fala que ele era um rei duro e um senhor cruel, feroz, tá? E também está escrito lá em Isaías capítulo 19 a respeito disso, pelo fato que Deus falou desta forma. E existe um outro rei também que era chamado de Assurbanipal. Assurbanipal, este rei declara que rasgou os lábios e as mãos dos reis inimigos, pondo arreios em 3 reis capturados e obrigando-os a puxar o seu carro de guerra. A alegria e o júbilo de Naum ante a destruição de Nínive não era apenas fruto de contemplação da derrota de um aterrorizante inimigo, mas, sobretudo, fruto da vitória da santidade do Todo-Poderoso. Não é que Naum ele batia a palma por saber que Deus estava fazendo aquele povo sofrer. Não é sobre isso. Não é somente sobre esse ponto. É claro que ele mantinha assim uma relevância em saber que Deus estava julgando os seus inimigos, mas que em primeiro ponto, Naum, ele estava deixando claro que o que ele queria é que as pessoas vissem a santidade de Deus, o grande poder do Altíssimo, e reconhecesse a grande justiça de Deus. Era esse o ponto principal, o foco principal, que era para ser iluminado diante dos homens. Que os homens enxergassem isso, a santidade de Deus, a justiça de Deus, o grande poderio do Senhor. E isso era que era para ser enxergado pelo povo. O profeta não era apenas um patriota. Ele não era apenas um patriota. Mas também alguém comprometido com a santidade e a justiça de Deus, que desejava ver a vitória sobre a tirania de um reino pagão que pisoteava brutalmente as nações e conquistava e ainda sentia orgulho de suas próprias crueldades, sabe? Fazia o mal para as pessoas, para as nações e mostrava isso como se fosse um tipo de troféu, arrogantemente, orgulhosamente, com o peito estufado. Era muito cruel. Eu fico imaginando que até hoje existe exércitos, reinos que eles carregam esse tipo de crueldade e gostam de mostrar isso para dar um medo diante das outras nações. Até hoje existe isso, gente. Não é uma coisa que parou no tempo, ainda permanece até nos dias contemporâneos ao nosso. Tá? Na próxima aula, nós vamos dar um final a todo o nosso curso Pocket, para que você tome posse de todo esse conteúdo. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Espero que você esteja gostando de nossas aulas. Um grande abraço.